seja bem-vindo a mais um TH Entrevista e o dessa semana vai falar sobre reforma, mas não é qualquer reforma não, viu? Vamos falar especificamente de reformas de apartamentos. Todo mundo pensa que é só decidir e reformar, mas não é bem assim. Traz riscos e prejuízos não só para os moradores do prédio, mas para toda uma comunidade. Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar com o professor de arquitetura da Universidade Tiradentes, Vivaldo Chagas. Professor, seja bem-vindo ao TH Entrevista. Não é só decidir reformar, né? A gente tem um exemplo num Trapiche da Barra, um prédio inteiro precisou ser isolado porque uma moradora decidiu fazer uma reforma, mas não seguiu algumas regras, né? Como vai? Primeiro, obrigado pelo convite. Realmente, é importante a gente tratar essa questão de reforma em apartamento, porque quem mora em apartamento sabe, a gente vive em condomínio, né? Então, quem vive em apartamento não mora só. É diferente de casa, né? Quando você está em casa, o seu limite praticamente é seu muro, mas quando você mora em apartamento, você tem um vizinho em cima, pode ter um vizinho embaixo, tem um vizinho à esquerda, tem um vizinho à direita. Então, toda a escolha do morador não é só dele. Interfere em toda a dinâmica do prédio. É aquela coisa, quem morou em apartamento e nunca escutou a vizinha andando de salto no pavimento de cima, né? Quem nunca morou em apartamento e estava escutando quando o feijão da vizinha estava ficando pronto na panela de pressão embaixo? Então, é muito importante lembrar que na hora que a gente está trabalhando com reforma, qualquer intervenção, ela mexe com a estrutura de todo um prédio. Então, é aquela coisa, a parede não é só minha, a parede pertence ao prédio. Então, pensando nesse caso lá do Trapiche, é muito interessante notar que o pessoal decidiu, por sua conta e risco, mexer na configuração de cozinha. Claro que reforma, quem não quer reformar, né? Quem não quer, num imóvel que é seu, deixar ele com sua cara, né? Todo mundo quer fazer isso, seja na cor de uma parede, seja na posição do móvel, e naquele caso específico, ela queria que a cozinha ficasse integrada com a sala. O grande problema é que no caminho havia um pilar no caminho. E o pilar é aquela coisa, é como o osso de nossa perna, por exemplo. Ninguém acorda de manhã e pensa, vou tirar o osso da minha perna e vou sair correndo num Cooper, né? Então, a partir do momento que ela acertou aquilo ali, ela pôs em risco não só o apartamento dela, mas todos os apartamentos do prédio e todo mundo que morava ali. Então, imagine você, mora num prédio, está tranquilo em casa no final de semana e daqui a pouco chega a Defesa Civil dizendo que você tem que ir embora porque sua vizinha que decidiu, porque decidiu, tirar uma parede do apartamento dela, né? Então, olha o prejuízo. Vivaldi, é comum, né? As pessoas que têm apartamento, elas não, por achar que a obra é dentro do seu apartamento, não informar o síndico, né? Inclusive, existem normas da própria ABNT que fala sobre isso, né? Deve ser informado. Perfeito. E é aquela questão, veja, a gente entra naquele conceito da propriedade privada. Beleza, o apartamento é meu? O apartamento é meu, né? O apartamento é de Dona Mariazinha? É de seu Zezinho? Sim, é. Mas ele faz parte de todo um conjunto. Então vejam, qualquer intervenção que vá ser feita no apartamento, qualquer coisa que a pessoa tenha que mexer, tem que avisar. A gente não está falando aqui de uma pintura que você está fazendo. A gente não está falando aqui da foto das crianças que você quer colocar na parede. A gente está falando da pessoa decidir tirar uma parede, abrir uma porta, abrir uma janela. E isso tem que ser informado ao síndico. E o que muita gente não sabe é que, veja, o síndico, claro que ele não tem o poder de invadir a casa de ninguém, né? É aquela coisa, ali é o seu imóvel e tal. Mas o síndico, como ele é responsável pelo condomínio, ele pode tomar ações para impedir que as pessoas façam esse tipo de coisa sem dever. Por exemplo, é o síndico que pode autorizar ou não a entrada no pedreiro. Então é aquela coisa, o cara pode até bater o pé e dizer, eu quero porque quero derrubar a parede. Beleza. Na hora que o pedreiro chega, cheguei para fazer obra. Você não pode entrar não. O síndico tem esse poder. Por exemplo, vou trocar um piso, vou botar uma janela, o síndico, mas essa janela tem problema. Não, porque fulaninho do bloco F, apartamento 12, vai fazer uma reforma. Eu não fui informado, o condomínio não foi informado, a gente não sabe se pode ou não fazer, então o síndico pode e deve barrar a entrada do material. Então, como a gente diz no interior, quero ver o cabo abrir uma parede se o pedreiro não está lá dentro. Então, isso é muito importante, porque veja, o síndico não é só aquele que na maioria dos prédios vai estar isento da taxa de condomínio. É ele que responde por tudo. Então, judicialmente, o síndico não é só para estar pagando conta, pagando boleto, né? O síndico é para prezar pela segurança de todo mundo. Porque se for preciso dizer não vai fazer, o síndico tem que bater o pé e dizer não vai fazer. O morador acha que deve? Então ele entre na justiça e prove que aquilo que ele quer fazer não vai pôr em risco um vizinho, uma criança, uma coisa assim. Professor, e no caso, se o morador
mesmo o síndico falando que não é para fazer, que não pode ser feito naquele momento, o morador decidir por conta própria, de algum jeito, né, tentar burlar. Pode ter alguma penalidade para esse morador? Pode sim, claro que pode. Veja, primeiro, como a gente já conversou, o síndico tem total direito, ele está cobertado pela lei, de barrar a entrada de pessoas e de materiais dentro do espaço do condomínio. Se o morador ainda assim quiser tentar infringir a lei, porque ele vai estar infringindo a lei, é aquela coisa. Isso é uma legislação. Então ele vai ter que arcar com as consequências disso na justiça. Então o condomínio tem total direito e tem o dever de acionar a justiça, porque veja, não é que você está pegando no pé. É aquela coisa, você não está criticando se o cara está andando descalço no corredor ou se ele quer sair de chinela, como a gente diz no interior, né? A gente está dizendo o seguinte, que a pessoa que inventa de fazer uma reforma sem ter um acompanhamento técnico, seja de um arquiteto, seja do engenheiro, seja de um profissional que olhe e diga, veja, essa parede você pode mexer, por quê? Porque essa parede está aqui só para dividir. Ou que diz, não invente, porque vai dar errado. Então, o síndico, primeiro, ele pode barrar a entrada de material, barrar a entrada de pessoal e pode acionar na justiça o morador para que ele responda criminalmente por esse risco. É aquela coisa, se todo mundo hoje em dia sabe que não se pode beber e pegar um carro, por que é que eu vou chegar no prédio que eu moro e mandar arrancar uma parede porque eu acho que é bonito? Sem ter ninguém para dizer se pode ou não pode fazer. É a mesma coisa de pegar um carro embriagado, é a mesma coisa de você, sei lá, ver alguém na beira de uma escada e pensar, eita, vou empurrar para ver se dá certo, vou empurrar para ver se a pessoa se machuca. É a mesma coisa, é brincar com, não só com o patrimônio, é brincar com a vida. Ou seja, você vai tentar a sorte para ver, eita, vou tentar tirar a parede, se não der errado, eu me dei bem. Se der errado, vou ter que sair correndo? Como assim? E entrar nesse assunto agora, professor, que existe também essa questão de que é um trabalho multidisciplinar, né? Não é só o encanador, só o predeiro, porque os projetos de arquitetura e engenharia, eles que são os guias, né, para essas obras e são extremamente importantes, né, para a execução dessa transformação do ambiente em si. Exatamente. Olha, quando a gente fala no projeto, a gente não está falando de uma questão meramente cosmética. É aquela coisa, muita gente pensa que quando a gente está falando da arquitetura, a gente está falando, porque aquela obra de fulano tem um revestimento que custa caro, ele usou tinta tal, ele usou móvel de loja tal. A gente não está falando só disso, a gente está falando de todo o conjunto. Quando a gente fala de um projeto de arquitetura, a gente está falando de um planejamento prévio de tudo que vai ter naquele local. Ou seja, com um projeto em mãos, você sabe onde passa cano d'água, você passa onde tem estrutura, você sabe onde tem instalação elétrica, ou seja, você sabe, inclusive, sendo bem orientado, que, olhe, nessa parede, você não deve colocar nem um armário suspenso, porque você corre o risco de meter a broca num cano e ou tomar um choque, ou desgraçar toda a instalação hidráulica do prédio, né? Então, são vários fatores que custa caro. Porque, por exemplo, eu estou falando aqui do cano, mas imagine exatamente isso. Você mora num prédio de apartamento. Aí você olha para uma parede e pensa, eu quero botar um armário naquela parede. Aí você vai, quem hoje em dia não consegue uma furadeira, uma broca, dando a broca na parede, acerta o cano mestre que fornece água para o condomínio inteiro. Você vai botar uma rolha? Vai botar o dedo? Vai botar super bonde? Não vai. Se você acertou um elemento que é da estrutura, você vai ter que chamar um profissional, ele vai ter que abrir sua parede, vai ter que preparar um remendo, vai ter que tirar fora o cano que você furou, vai ter que fazer reparo. Ou seja, até aí tá lá todo mundo sem água até que você resolva. Isso, uma coisa inundando e desgraçando todo o material que você tem. E se a pessoa acidentalmente acertar um conduíte que passa fiação? Olha o risco, você está lá em casa, geralmente quando você faz isso em casa, né? Não estou dizendo que todo mundo que vai colocar um quadro numa parede, que vai colocar um armário numa parede, tem que obrigatoriamente contratar um profissional, mas você tem que saber o que está fazendo. Então, se a pessoa disser, não, eu quero botar um armário, então é importante, no mínimo, quem mora em prédio, conversa com o síndico, sabe? É aquela coisa, perguntar no tira-pedaço. Então, pelo menos chega assim, bicho, eu posso fazer tal tipo de serviço em tal canto? Só, olha, ali é importante não, porque veja, a gente tem aqui os projetos, a gente sabe que naquela parede passa conduíte, passa fio, passa cano. Então faz o seguinte, você quer colocar? Coloque um que você não precisa furar a parede, bota um móvel com pé, ou então ele vai dizer, pode furar e colocar. A parede aguenta, a gente já viu no projeto, então isso é importante. Na hora que vai fazer qualquer intervenção num apartamento,
é importante ter todas as instruções. É importante ter todas as informações. Então é aquela coisa, começa pelo síndico. Se o síndico disser que está ok, está ótimo. Se o síndico disser que, olha, eu não tenho certeza, chama um profissional, procura um profissional na sua cidade. É aquela coisa. Maceió todo mundo se conhece. Maceió todo mundo se conhece, então não lembra de nenhum profissional, pede ajuda a um colega, todo mundo hoje em dia tem WhatsApp. É aquela coisa, bicho, manda mensagem para um grupo de amigos. Galera, é o seguinte, estava querendo fazer uma reforma aqui no apartamento. Alguém conhece um engenheiro, alguém conhece um arquiteto, alguém que possa, pelo menos, me dar uma assessoria para eu saber se posso fazer? Professor, o nosso bate-papo está chegando ao fim, mas eu queria que se tivesse mais alguma coisa para deixar para o nosso público, para esclarecer relacionado a essas reformas, principalmente em apartamentos, que o senhor falasse. E, inclusive, também, isso serve também para reformas em casas de condomínios, né? Porque muitas, uma parede são estrutura para 2 casas, por exemplo. Isso, olha, o mais importante para quem vai construir ou reformar é procure um profissional habilitado. Procure alguém que vai lhe dar assessoria. O mais importante, procure alguém que vai fazer com que seu real seja bem investido. Porque um real economizado é um real ganho. Então, se vai mexer na sua casa, se vai mexer no seu apartamento, tenha do seu lado um profissional que vai garantir não só que a obra seja bem sucedida, mas que você não gaste além do que precisa. E o mais importante, não mexa se você não sabe se pode ou não. Nada de estar confiando na palavra do pedreiro, nada de estar confiando na palavra do servente. Por quê? Porque na hora de começar a fazer, todo mundo diz que pode. Na hora que dá errado, é com o proprietário e com a sorte. Então, é muito importante lembrar isso. A gente não está falando aqui de luxo. A gente está falando aqui de segurança, a gente está falando de economia, a gente está falando de qualidade de vida para quem, do seu esforço, com toda a dificuldade que teve, tem lá suas 4 paredinhas em seu teto, que é o seu local. Tá? É o local onde você está seguro, é a sua casa. Então você não pode estar no local que é a sua casa, que você se sente seguro, que você se sente bem, independente do tamanho, e não saber se amanhã aquilo ali vai desabar. Professor, mais uma vez, obrigado pela sua participação no TH Entrevista. É um prazer, estamos a postos, qualquer coisa é só chamar. Com essas informações, o TH Entrevista dessa semana fica por aqui, mas na próxima terça-feira tem mais.